Olá, tudo bom? Meu nome é Laís Colucci e o tema aqui é negociação, solução de conflito, como você fazer para de uma forma não violenta chegar ao acordo que você busca, aquela conversa difícil que você precisa ter, como navegar nas negociações da sua vida. E hoje a dica é um livro, esse aqui. Como negociar qualquer coisa com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, de Frank L. Akuf. O título é bastante ambicioso, ignora que o desenho da capa que ele não é muito feliz, e o livro é muito interessante. Ele se propõe na primeira etapa a definir o que é negociação, quais são as etapas de uma boa negociação, esse é um primeiro bloco curto do livro. No segundo bloco, ele vai colocar qual é a diferença entre uma negociação entre uma cultura só, uma negociação nacional, uma negociação doméstica, e uma negociação internacional que envolve várias culturas, é o segundo bloco do livro, ele vai só definir qual é essa diferença. E no terceiro bloco do livro, aí é a parte mais interessante, que é a parte também mais extensa do livro. Ele traz como se fosse uma enciclopédia, um dicionário. São 57 culturas internacionais, né, globais que ele mapeou, e como essas culturas se comportam dentro de 4 fatores culturais que ele coloca aqui, desenha aqui na segunda parte como importantes influenciadores numa negociação. Então, se você precisar negociar com qualquer cultura fora sua e quiser dar uma olhada em como essa cultura se comporta antes de você sentar na mesa de negociação, esse aqui é um bom dicionário, entre aspas, para você fazer isso. E quais são os 4 fatores culturais que influenciam uma negociação segundo a CUF? A primeira deles é o uso do tempo. Então, as culturas têm uma forma diferente de enxergar o uso do tempo. Em algumas culturas, o uso do tempo é bastante rígido e pouco fluido. Em outras, o uso do tempo é bastante fluido e nada rígido. Isso faz com que elas interpretem a hora e o compromisso com o horário e o tempo investido no relacionamento, por exemplo, de forma bastante diferente. O segundo fator é a rigidez do comportamento, a estrutura do comportamento. Em algumas culturas, o comportamento, a forma de se comportar naquele ambiente, naquela cultura é bastante rígido e pouco permeável. Isso faz com que existam regras de comportamento para quase cada uma das situações daquela cultura e você sair de dentro dessa regra gera bastante desconforto. Em outras culturas, essa forma de comportamento não é tão rígida e você improvisar, se comportar diferente, sair do lugar comum na forma de se comportar não gera tanto desconforto assim. O terceiro fator é a visualização do individualismo versus o coletivismo em determinada cultura. Algumas culturas são bastante individualistas, ou seja, a ênfase é dada ao indivíduo. Outras culturas são bastante coletivistas, ou seja, a ênfase daquela cultura é dada ao grupo. E isso faz com que até quem entra na mesa de negociação, como a pessoa se comporta na mesa de negociação, difere. O quarto e último fator cultural que influencia a sua negociação, influencia, na verdade, o comportamento das pessoas dentro daquela cultura e, consequentemente, a negociação dentro daquela cultura, são os padrões de comunicação. Então, algumas culturas têm um padrão de comunicação de alto conteúdo, outras culturas um padrão de comunicação de baixo conteúdo. E o que isso significa? Culturas que têm um padrão de comunicação de alto conteúdo, eles vão transmitir conteúdo com a fala, no que é dito, no conteúdo do que é dito, e também transmitir muito conteúdo nas entrelinhas. Então, como aquilo é dito, com a comunicação não verbal, com o gestual. E você precisa entender esse conteúdo todo, que o Akuf chamou de alto conteúdo, no contexto como um todo, não só no conteúdo da fala, mas no que não está sendo dito, no que está sendo comunicado não verbalmente.
E nas culturas de baixo conteúdo, o grosso da comunicação, a maior parte do que vai ser dito na fala, vai ser dito no verbal. O contexto, a comunicação não verbal, ela tem menos importância no cômputo geral. Então, se você está negociando numa cultura de alto conteúdo e você vem de uma cultura de baixo conteúdo, esse gap aqui do que não está sendo dito verbalmente, está sendo dito não verbalmente, ele pode te atrapalhar. Ele pode te confundir, você pode não estar treinado para perceber isso. E é por isso que essa enciclopédia é... Enciclopédia, não é uma enciclopédia, o que chama assim... Ela é bastante curiosa, porque são 57 culturas que ele mapeou de acordo com esses 4 aspectos. E ele traz dicas de como se comportar quando você estiver negociando com cada uma dessas 57 culturas. Então, não é exatamente um livro para você sentar e ler de cabo a rabo, mas é um livro para ter na prateleira, consultar, se você faz bastante negociação com outras culturas ou se você tem curiosidade sobre. Essa aqui é a dica de hoje.